Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês sobre a conversão do nosso amigo Bruce, que para quem se lembra, para quem está familiarizado através dos nossos informativos, Bruce e Tracy são um casal de amigos chineses que nós conhecemos há praticamente 3 anos e com quem nós temos caminhado, discipulado, compartilhado sobre o amor de Jesus. Recentemente, eles dois entregaram suas vidas a Cristo e no mês de abril nós fomos convidados para o batismo deles. O Bruce me mandou um texto que eu pedi para ele, compartilhando em suas próprias palavras a sua trajetória até entregar sua vida a Jesus. Então eu vou ler para vocês o que ele escreveu e pode soar estranho eu estar lendo isso e não ter nenhuma imagem dele, uma foto. Mas por questão de segurança, por causa da perseguição contra cristãos na China, ele não vai participar desse vídeo, eu não vou colocar nenhuma foto, então sou eu não compartilhando sobre a experiência de conversão dele com as minhas palavras, mas lendo um texto que ele me mandou. Então, por isso, é importante vocês saberem o porquê dele não participar desse vídeo. O meu nome é Bruce. Em minha cidade natal, a maioria das pessoas não é religiosa. Na escola, a maioria dos professores tem uma visão materialista. Eles dizem que o mundo é material e que tudo fora da matéria é inexistente. Qualquer tipo de religião é uma superstição, e o surgimento de qualquer religião é resultado da falta de conhecimento sobre os primeiros humanos e também o medo da natureza. Eu estava muito otimista e confiante à medida que eu pensava que o conhecimento humano continuaria a crescer e haveria um dia em que todas as religiões se tornariam desnecessárias. Então, eu era muito antirreligioso na época e achava que todos os religiosos eram ignorantes e sem esperança. Eu não me perguntava se Deus existia ou não, porque a resposta para essa pergunta seria: Deus não existe. Apenas uma pessoa ingênua pensaria sobre isso. Sempre foi o meu objetivo me tornar um acadêmico respeitado, e é por isso que estou atualmente cursando um doutorado em engenharia mecânica. Gostaria que em minha lápide fosse gravada minha tese mais satisfatória. O que acabei de descrever foi provavelmente o maior objetivo de vida que eu poderia pensar sobre o meu futuro 5 anos atrás. Ao longo do caminho, conheci muitos cristãos que mudaram minha visão do cristianismo pouco a pouco. Se eu não tivesse conhecido minha esposa Tracy, a trajetória e os objetivos da vida não teriam mudado. Inicialmente, ela me rejeitou porque eu não era católico, assim como a sua família. Então, eu disse a ela que gostaria de aprender sobre o catolicismo. Quando eu ia com ela à igreja, eu estava lá, mas meu coração não estava. Eu sentia que as pessoas estavam perdendo o seu tempo. Depois que fui para a sua cidade natal, minha atitude realmente começou a mudar. Eu tinha uma compreensão diferente do cristianismo. Em primeiro lugar, sentia que havia algumas diferenças entre as pessoas de lá e as pessoas da minha cidade. Os avós dela estavam na casa dos 80 anos de idade na época. Alguém perguntou ao seu avô: "O senhor tem medo de morrer?" "Estou pronto e pronto para ver o senhor a qualquer momento", disse ele. Fiquei surpreso porque os idosos da minha cidade natal não se preocupam com muitas coisas e são muito apegados ao mundo. Além disso, fiquei curioso sobre que tipo de poder pode fazer alguém superar o medo da morte e comecei a me perguntar se é possível que Deus exista de maneiras que eu não entendo. Depois de vir para os Estados Unidos, conhecemos diferentes cristãos, dentre os quais também conhecemos Celso e Ellen. Nós nos conhecemos em um jantar especial de Natal e eles nos convidaram para jantar na casa deles assim que os conhecemos. Mesmo que eu fosse um completo estranho para eles na época, eles ainda se importavam comigo. Fiquei muito emocionado porque nunca havia experimentado o cuidado sincero de estranhos. Eles nos convidaram e começamos a frequentar todos os domingos com eles o culto em chinês da igreja Black Hawk. A partir de então, comecei a gostar de ir à igreja e estava ansioso para aprender mais sobre o cristianismo, mas infelizmente o surto do coronavírus interrompeu planos para ir à igreja. Felizmente, Deus não se esqueceu de mim.
Conhecemos irmãos da igreja Grace Point que nos convidaram para a igreja. Aceitamos o convite com muita alegria, pois não íamos à igreja desde o surto do Covid-19. Comecei a ler O Caso para o Criador, um livro útil sobre a existência de Deus. Argumentos como a teoria do ajuste fino me ajudaram a perceber que para o nosso universo e a nossa vida existam, é preciso haver um Criador que ajuste todas as constantes cosmológicas. Além disso, a origem da vida basicamente só pode ser explicada como um milagre de Deus. Também aprendi muito sobre Deus e Jesus, incluindo evidências arqueológicas e históricas, e um curso que fiz aumentou minha confiança na credibilidade da Bíblia. Também tive dificuldade em entender como Jesus poderia ser humano e Deus ao mesmo tempo, mas descobri que não precisava ter 100% dos detalhes para crer. Vejo que, no fundo do meu coração, eu não queria aceitar esse fato, mas não posso negar que Jesus é Deus, e não posso negar o fato histórico de que ele ressuscitou da sepultura. Durante o curso que mencionei, também aprendi os conceitos de livre-arbítrio e pecado. Eu li em Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade sobre Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Eu vi essa frase descrever-me apropriadamente. Vivemos em um mundo, em uma sociedade onde adoramos loucamente o dinheiro, poder, fama e até líderes políticos. Quando li Romanos 1:28-31, que diz: E visto que não quiseram reconhecer a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem o que não deve ser feito. Eles estavam cheios de todo tipo de injustiça, maldade, cobiça, malícia. Eles estão cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, maldade. São fofoqueiros, caluniadores, odiadores de Deus, insolentes, altivos, jactanciosos, inventores do mal, desobedientes aos pais, tolos, infiéis, sem coração, implacáveis. Eu percebi que nunca poderia resolver o problema do meu pecado sozinho. O pecado é a raiz e o mal é o efeito. Essa foi a primeira vez que entendi que somente o próprio Criador pode nos salvar. Mesmo entendendo intelectualmente que o pecado existe e que somente Deus pode me ajudar, ainda não percebia que pecado significa a separação entre nós e Deus. Tracy me disse que eu não sou perfeito, tenho emoções tão fortes e que sofro com injustiça e maldade, que era para eu imaginar um Deus de perfeição, sofredor e irado por qualquer ato de injustiça, até os que consideramos pequenos. Ele vê todas as coisas. A dor de Deus deve ser incontáveis vezes maior do que a nossa. Finalmente, entendi como nossos pecados são dolorosos para Deus. Sempre me considerava uma boa pessoa. Pensei que não era tão ruim assim, e sem saber, ignorei a existência de qualquer pecado. Meu pecado é tão grave para o Deus mais belo, que um resultado razoável é que eu devesse ser severamente punido. Mas Deus é perfeito, então ele me ama e quer me perdoar. E, ao mesmo tempo, ele quer ser um Deus justo. Por isso escolheu morrer por mim para pagar pelos meus pecados. É por isso que Jesus escolheu morrer. Como pecador, só posso pedir perdão a Deus. Como Jesus é realmente Deus, Senhor e Criador, ele é a única solução para os nossos pecados. Sou grato pelo perdão e sacrifício de Jesus. Sou grato que só precisamos aceitar a redenção e não pagarmos nós mesmos o preço do pecado. Eu quis aceitar o dom de Deus, que é a vida através do sacrifício de Jesus, e segui-lo. Sentia vergonha e ansiava por fazer algo para me salvar, mas sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Só consigo agradecer sinceramente a Deus e orar. Graças a Deus, eu estava perdido, mas fui encontrado. Outro obstáculo para me tornar cristão era o medo de ser julgado pelos outros e a falta de coragem, mas fui inspirado pelo testemunho de coragem de uma irmã.
Embora a vida fosse muito mais difícil para uma cristã na China por causa da perseguição contra os cristãos, ela decidiu se tornar cristã antes de retornar para o nosso país. Quando contei aos meus pais sobre a minha decisão de me tornar cristãos, eles ficaram zangados, mas eu me senti muito encorajado por uma outra irmã que passou anos ajudando seus pais a entender o Evangelho e, eventualmente, eles se tornaram cristãos. Suas experiências me deram esperança de que um dia meus pais também possam mudar. Percebi o quanto pequei contra o Senhor. Como um pecador, a fim de lavar meus pecados, decidi seguir a Jesus. Eu quero ser um cristão e viver uma vida cristã. Quero seguir a orientação de Deus em vez de passar o resto da minha vida sozinho. Espero poder crescer o mais rápido na igreja e ajudar outros que ainda não conhecem o Senhor. Esse é o testemunho do Bruce, uma história linda de conversão, e nós pedimos que, por favor, vocês mantenham o nosso amigo em oração. Existe essa situação com a família dele, que ficou muito contrariada com a decisão dele de se tornar um cristão, mas Deus está cuidando de tudo isso, e com muita alegria eu compartilho a colheita desse fruto com vocês. Um grande abraço. E logo, logo nós vamos também enviar um vídeo com a Ellie lendo o testemunho de conversão da Tracy, esposa do Bruce. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe.